Olá, você que está conosco e acompanha essa série especial Sai Digital. Arrase no Enem, professor Oswaldo, a boa literatura. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigão. Certamente, satisfação. Legal estarmos aqui juntos de novo. Vamos agora para você. Para dobradinha, história e literatura. Vamos lá. Então, o que dizer, não é, professor Oswaldo? Que período maravilhoso é esse período que nós entendemos como barroco. É um período maravilhoso por quê? Várias vertentes. Uma delas que fica bem clara para nós é o homem em conflito, é o homem angustiado, é o homem perplexo diante do que está ao seu redor. Mas, historicamente, o que isso representa em termos assim de mundo? Veja, vamos colocar dentro do contexto do período. Veja, nós temos uma relação forte aí entre o profano e o sagrado. Perfeita definição. A relação entre o profano e o sagrado. Nós temos o Renascimento, em pleno desenvolvimento, né? O Renascimento, a cultura se renovando, novas interpretações, novos caminhos para a cultura, para a produção artística, para a intelectualidade, tudo isso em reboldosa, em literal agitação. Nós temos as navegações chegando na América, se descobrindo outros povos, outros lugares, outras concepções de mundo, e isso está mudando a mentalidade existente no período. Ao mesmo tempo, o capitalismo está em pleno processo de desenvolvimento e nós temos... Já um capitalismo surgindo na sociedade. Sim, nós já temos ele surgindo ali e trazendo a ideia do individualismo, né? A própria ideia do profano, do laico, do não religioso. Em contrapartida, nós temos uma igreja assustada com isso. Porque assustada, predominando a igreja e assustada com isso. Com as reformas, com as novas igrejas, como a luterana e a calvinista que surgiram, toda esse repensar do mundo. E isso vai fazer com que a igreja haja dentro da chamada contra-reforma. Na verdade, o próprio barroco em si, ele nasce da contra-reforma, né? Como uma própria reação da igreja ao que estava sendo produzido em termos de arte, de intelectualidade, de cultura. Né? Uma reação ao profano, que cada vez crescia mais. Então, nós vamos ter uma relação bem clara aí entre essas duas, o teocentrismo, né? Como nós colocamos aqui de brincadeira, o teocentrismo e o antropocentrismo. E o que você sentiu, então? Naquela relação? Você era puxado por duas correntes. Me senti dividido. Dividido. Exatamente isso. Dividido. Essa divisão incomodava, e essa divisão, ela também estenderá as suas vertentes para essa parte técnica. Olha aí a beleza do slide. Duas correntes barrocas. As duas correntes barrocas que também traduzem isso. O cultismo e o conceptismo. Quando pensamos em cultismo, nós estamos olhando para os aspectos externos, sensoriais, os aspectos formais, que são traduzidos desta forma, pelo concreto, cultismo. O outro lado é o conceptismo, com os aspectos internos, ideias, raciocínios, argumentação abstrato. Como é que nós entendemos isso, né, professor Oswaldo? O cultismo era sempre a aparência e o conceptismo a essência. Essência, conceptismo. Por isso a religiosidade é tão importante na vida do indivíduo. Religiosidade, veja, eu não me referi à religião. Religião, as pessoas adotarão se assim o quiserem. Mas a religiosidade, quer dizer, o sentido de cultuar algo, está ali no âmago, está no íntimo do indivíduo. Ele precisa disso, por quê? Porque essa expansão dele precisa ser observada de uma forma ou de outra, sob pena de ele se perder. E o barroco, ele tem muita a preocupação da própria igreja, nesse período, de trazer os fiéis de volta para dentro da igreja. Da atração, de tornar a igreja o mundo do Senhor, a glória do Senhor. Então, aquelas igrejas com naves altas, né? Muita luz. As duas cúpulas. As duas cúpulas. Muita luz, né? Através dos vitrais, dando a sensação da entrada do Senhor na casa dele. Quer dizer, dando essa sensação que quando você entra numa igreja, você está entrando na casa do Senhor. As próprias imagens, né? As próprias imagens dos santos. Espetáculo, né? Exatamente. As próprias imagens dos santos. Como diz o nosso amigo, espetáculo. Produzidas de forma humanizada,
figuras extremamente humanas, realistas, mas também com o aspecto divino, com aquele olhar que vem de cima para baixo, como que te encontrando, te recebendo e, ao mesmo tempo, te inquirindo. Sim. Né? Nos teus comportamentos e das tuas atitudes. Aqui está a riqueza desta igreja. Ver se eu acerto aqui as duas cúpulas. Não, aqui não. Acho que aqui vai. Isso vai dar o ar da graça, né? Volta para cá, volta para cá, volta para cá. Aí. Não. Cadê a canetinha? Isso. Já não, agora funcionou, só que o Oswaldo mexeu. Tá aí a canetinha. As duas torres. Sinal de riqueza. Exatamente. Nas duas torres. E os fiéis aqui em Salvador, na igreja mais rica do Brasil. Todos os detalhes da igreja demonstram isso. Ela não parece rica, tão rica assim por fora. Parece uma igreja velha, mas quando você entra é um espetáculo. E quando vocês estavam aqui conversando, você e o Laércio, vocês conversaram a respeito das pessoas enterradas dentro da igreja, fora da igreja, né? Os mais pobres, os mais ricos e tal. E é interessante a gente buscar um aspecto em relação a isso. A Igreja Católica em si, ela logo vai se preocupar com a questão do enterro, de onde irão os corpos das pessoas. Exatamente. Porque para o pagão, ele enterrava na floresta, ele enterrava no meio do ambiente. Mas a igreja vai trazer para os chamados Campos Santos. Por isso, se você for para as cidades do interior, você vai sempre encontrar, é muito comum encontrar, ao lado da igreja, o cemitério, para que justamente esse Campo Santo esteja próximo. E é aqueles mais ricos, muitas vezes que patrocinaram a igreja, eles não ficam nem no Campo Santo, eles ficam dentro da própria igreja. E aí é necessário explicar isso, né? A necessidade de o homem, e a literatura religiosa do Barroco traduz isso, a necessidade do homem ter a certeza de que mesmo, porque ele não sabe o que vai acontecer com ele depois de morto, mas ele quer em vida ter a certeza que depois de morto ele vai continuar sendo abençoado. Então, por isso, ele se aproxima da igreja o máximo que ele pode, inclusive alguns sendo enterrados dentro da igreja. Veja a concepção. Claro que esse enterrado dentro da igreja não se iluda mediante pagamento. Claro, porque aí, mediante pagamento, tem poder. Então, o poder, o dinheiro sempre esteve nesse contexto. Muito provavelmente, a parte da igreja foi construída por ele. Com toda certeza. Boa parte, talvez o dinheiro colocado ali para boa parte da construção foi por ele. Até hoje nós temos isso, né, Barros? Se você olha, às vezes você entra numa igreja e tem lá alguns bancos e está ali uma plaquinha dizendo da família tal, não só em igrejas católicas. Sim, não só. Não só em igrejas evangélicas também isso ocorre, dependendo da denominação. Agora aqui, Oswaldo, historicamente é Salvador. E você vê como era Salvador na sua ocupação histórica. Salvador que vai ser a nossa primeira capital. Né? E que, lógico, nos primeiros momentos da produção do ouro em Minas Gerais e Goiás ali, Salvador vai ficar muito bem. Mas não esqueça, depois a capital, para aproximar, virá para o Rio de Janeiro. Exatamente. Né? A capital virá para o Rio de Janeiro justamente para facilitar o envio do ouro. E por falar em ouro, né? Às vezes nós falamos dos portugueses, o português é meio tolinho, meio não sei o quê. Eles não tinham nada de tolos, não. Eles sabiam controlar muito bem, através das chamadas casas de fundição, onde ficava o chamado quinto, né, que correspondia a praticamente 20% do que era recolhido em ouro. E aquilo era transformado em barra, nessas casas de fundição, o ouro era transformado em barra, e ali já ficava a parte de Portugal. Né? E às vezes muitos comentam, mas espera um pouquinho, né? Eu poderia me fazer de sonso e não levar o meu dinheiro, meu ouro para a casa de fundição, poderia guardar no meu bolso. Não era uma boa ideia. Porque se te encontrassem com pepitas de ouro, queria dizer claramente que você não passou pela casa de fundição. E já era uma transgressão. Exatamente. Essa imagem que temos aqui, a ser observada do ponto de vista artístico também, é uma imagem que retrata esse sentimento de religiosidade, porque é o teto de uma igreja. Os tabões que estão aqui ilustram que se trata de um teto. E é maravilhoso imaginar como se dava essa pintura e em projeção. De tal forma que, independentemente do lugar em que você está na igreja, você tem projeções diferentes, como uma coluna. Eu fico sempre pasmo diante da projeção
artística da coluna, para ver o trabalho. Por isso, essa é uma literatura, Oswaldo, que nós chamamos como literatura rebuscada. Ela é rebuscada porque o homem está em conflito o tempo todo entre a luz e a escuridão, e ele quer beleza para justificar certas coisas. E aí vão surgir dois grandes autores. E veja, essa produção, a gente tem que também lembrar do seguinte, essa produção, se você olhar a imagem, volta lá para a imagem, perceba a profunda influência renascentista, Exato. Né, a profunda influência renascentista e, ao mesmo tempo, o apego à fé, à religiosidade. E daí vem a ideia, justamente que o Marlos tem colocado, da antítese, né, Marlos, Sim. da contraposição. Você tem aqui os dois de uma forma bem clara. Uma produção renascentista mais voltada ao laico e, ao mesmo tempo, a extrema religiosidade posta. Né? Então, uma produção artística. E um outro ponto também importantíssimo, né, quando se fala da Mona Lisa. A Mona Lisa caracteriza isso muito bem também, a Gioconda. Por quê? Vem cá comigo aqui um pouquinho. Porque, simplesmente, quando você olha a Mona Lisa, ela tem todos os aspectos renascentistas. Ela tem ali o ponto de fuga, né? Ela tem diferentes níveis no quadro e tem um outro aspecto fundamental, o jogo de luz e sombra. Sem dúvida. Justamente para, claro, dar a antítese. ideia de volume, mas principalmente o jogo de luz e sombra. Tanto que Da Vinci, ele vai passar de um nível por outro através de uma técnica chamada esbasamento, aonde ele vai simplesmente espaçando até que passa de uma luminosidade para outra, dando a ideia de volume. Certo? Perfeita a definição. Os dois autores, o padre Antônio Vieira, mais voltado ao conceptismo, à alma, e o Gregório de Matos, mais voltado ao conceptismo, ou seja, mais voltado à aparência. O que esses dois autores trazem de beleza? Aí está um ponto de vista histórico, professor Oswaldo, explorar. O Gregório, advogado, juiz, formado em Portugal, volta para o Brasil de família tradicional, família guerra. Ele volta porque já havia brigado lá por causa da questão religiosa, a religião influenciando em tudo. E ele vem para o Brasil, vai para a cidade da Bahia, então cidade da Bahia, Salvador, e ali ele pretende se instalar para fazer um bom trabalho pelo Estado, como se fosse o dirigente do Estado, ele era mesmo. Só que o que ele encontra ali? Ele encontra só putrefação, ele encontra corrupção, ele encontra roubalheira. Então, historicamente, isso está arraigado em nós, né, Oswaldo? Sim. É impressionante. É incrível como nós construímos uma sociedade engajada dentro desses aspectos, né? Sim. Caracterizada por esses aspectos. E que muito nos traz essa concepção até hoje. Mas só que nós devemos perceber que foi uma ideia construída. Né? Perfeito. Nós gostamos muito, historicamente, de comentar uma coisinha a respeito, me permite só um comentário breve, por favor. a respeito dos chamados degredados. Correto. Quem eram os degredados? Eram aqueles que tinham alguma pena a cumprir e cumpriam esta pena vindo para o Brasil. As colônias. Né? E ficavam aqui o tempo que a pena correspondesse. Se era de 15 anos, 20 anos, ficava 15 ou 20 anos na colônia. E muitas vezes aí se construiu a ideia, anota isso é muito importante, de que, olha só bandido, só criminoso veio para cá, só bandido veio para cá. Não é bem assim, não. A concepção de crime que nós temos hoje é diferente da concepção de crime que havia naquele período. Por exemplo, naquele período, se uma pessoa, de repente, comesse um pão ázimo, você tem prática judaica. 15 anos de pena. Porque você fez isso. Exato. Eu posso considerar essa pessoa, porque comeu um outro pão, uma pessoa de má índole, de más atitudes? Acho que não. Então, essa ideia de que nós temos que a população brasileira foi feita a partir de bandidos e criminosos é uma concepção construída culturalmente e que nós temos que ir mudando. Não é bem assim. Pois é. Então, o Gregório chega, ele se instala e ele se irrita. E, claro, ele jamais, veja bem, escreveu poema algum. O que se conta sobre ele, e vários autores, eu vou me basear no depoimento de um dos conhecidos autores e pesquisadores históricos da vida dele,
José Miguel Wisnik. O senhor Wisnik, do livro Poemas Escolhidos de Gregório de Matos, versão mais do que notória, declara, ele sempre falava seus poemas, ele declamava seus poemas, ele cantava seus poemas, bom músico que era, mas ele jamais os escreveu. Então, tudo que nós temos de Gregório de Matos é o que nós chamamos como apócrifo, ou seja, são textos inspirados no que ele disse, mas é o fenômeno da apocrifia. Bastante interessante, então, pensar que ele começou a ser chamado, à época, Oswaldo, como era o seu apelido, Boca de Forno. Por quê? Porque era uma boca quente, que só falava desaforos. E daí ele constrói a sua poesia fundamentado o quê? No lírico, no religioso, porque ele viveu essa angústia, porque ele foi criado sob o estigma católico, e ele vê que o catolicismo era putrefato. Ele fala que os padres se ocupavam de 3 coisas: sermões, freiras e prostitutas. Olha só o cara dizendo isso. Muito perto do que sermões e prostitutas, muito exatamente. perto do que o Lutero falou, né? Porque o Lutero, quando ele, antes de se revoltar contra a igreja, se negar a vender as indulgências, antes de colocar as 95 teses na frente da igreja lá dele em Wittenberg, ele visitou o Vaticano, visitou Roma e o Vaticano. E quando ele voltou, perguntaram para ele, Marlos, o que você achou do Vaticano, Lutero? E ele respondeu, o quê? Daquele bordel? Ah, está aí. Então é essa situação. E o Gregório vai trabalhar com poemas líricos, poemas religiosos e poemas satíricos. É claro que a melhor vertente dele é a dos poemas satíricos. Vamos colocar um pedacinho de poema dele aqui para nos deliciarmos, né, Oswaldo? E aí nós temos que aproveitar. Já mostraremos essa beleza, aí nós vamos nos deleitar com um pedacinho dele, né? Vamos ver se já achamos aqui o livro, não é? E um pouquinho dele. Olha só, o que ele vai dizer. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura, usura, notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que perdeu o negócio, ambição, usura. Quais são seus doces? Objetos pretos. Tem outros bens mais maciços, mestiços. Quais destes lhes são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos. Dou ao demo o povo asnal. Muitos já definiram Gregório como uma espécie de metralhadora giratória, porque ele escrevia contra tudo e contra todos. Se precisasse escrever contra a igreja, ele o faria. Se precisasse escrever contra as autoridades, ele o faria. Se precisasse escrever contra padres, freiras, religiosos, pessoas do povo, até as prostitutas, ele faria Mas isso. é interessante exatamente perceber isso. como ele fazia um reflexo da própria sociedade. Sem dele, dúvida. né? Então aí está Quando você, a enquanto beleza. historiador, vem para um poema como esse, você percebe como era aquela sociedade. Né? A partir do olhar dele, do que ele te conta, de como ele coloca a questão do mestiço, do negro, a própria percepção. Ele vai mexer com isso, exatamente, vai mexer com isso. Aqui é já uma situação bem clara. A dona Ângela, anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica, flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformara? Quem vira uma tal flor que a não cortara do verde pé, da rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus não idolatrara. Aqui vou chamar a atenção do nosso aluno para que, quem está conosco, para as rimas. Olha a rima aqui, essa rima é A, essa rima é A também, esta rima é B, esta rima é B. A, B, BA. E você tem também o quê? Vamos aqui observar exatamente a nossa escansão. Então vamos. Quem virá uma, tá? Tal flor que a não cortará. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai ter aqui quem virá uma, tá? Vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas, versos decassílabos, o que eram versos comuns à época. E aqui, é claro, nós vamos terminar essa nossa conversa falando sobre este gênio que trouxe isso aqui para nós. Vamos colocar aqui um outro cidadão, um padre voltado, Gregório de Matos, passando aí para nós, está aqui a imagem de Antônio Francisco, está aqui, de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Entrando para a história com os segmentos religiosos. Usando pedra-sabão, exatamente, madeira,
né? E que fazendo... fez obras magníficas, né? Como os 12 Apóstolos. Sim, que né? estão ali na ilustração também, o nosso aluno tem esse material. Quer dizer, uma figura significativa e da qual os registros históricos não são muito precisos. Não, né? Em hipótese não alguma. temos, não temos bem clara como ele devia ser, efetivamente, qual era a doença efetiva que ele tem. Teve essa degeneração. Suspeita-se que era lepra, suspeita-se, mas é uma ideia. Mas ele caracteriza muito bem essa concepção do barroco. Né? E na própria produção dele, mostrando a alta religiosidade e, ao mesmo tempo, nessa alta religiosidade, todas as figuras dele, elas perpassam entre um certo tom de profano e sagrado, como nós estávamos falando aqui. E nessa mesma toada de religiosidade, o padre Antônio Vieira, o maior orador que o Brasil conheceu. E esse orador de grande relevo fez inúmeros sermões, mais de 200, cartas e profecias. Sermão que você deve olhar com carinho. Nosso aluno, professor, colega, você pode olhar, sim, sempre, sem receio algum, o sermão da 60ª, que é o sermão da oratória, da boa arte de falar. Junto com o sermão da 60ª, o sermão do bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda. E aí, para você fechar esse excerto histórico, o medo dos brasileiros portugueses com relação aos protestantes, os holandeses, porque eles traziam ultra-religião, né, professor Oswaldo? Sim, inclusive... Bom, primeiro comentar rapidamente, né? Por que a Holanda acaba invadindo o Brasil? Né? Um comentário bem rápido. Lembre-se, você colega, você aluno, lembre-se da questão da União Ibérica. A União Ibérica é ponto fundamental quando nós tivemos aí por 60 anos sob o comando de Espanha, já que o rei de Portugal havia morrido, o parente mais próximo dele era o rei da Espanha, e aí Portugal e Espanha ficaram sob o mesmo reino. Não se esqueça que Espanha tinha rusgas severas com Holanda, muito severas. E por conta disso acabou rompendo o negócio que Portugal e Holanda tinham em relação ao açúcar. O que acabou acontecendo? Holanda não teve outro jeito, acabou invadindo o Brasil. Invadindo o Brasil, e boa parte deles protestantes, vão trazer uma outra concepção. E não se esqueça, anote aí um ponto fundamental, Maurício de Nassau. Maurício de Nassau é uma figura muito importante, ele foi um grande governador aqui, e inclusive ele fez uma coisa que justamente tem a ver com o que o Marlos estava falando. Ele trouxe algo que inclusive ele foi criticado lá fora, na Europa, que foi tolerância religiosa. Né? Essa tolerância religiosa em que ele permitiu que judeus, cristãos e protestantes estivessem ali na mesma colônia, produzindo em prol da colônia. Então veja como o barroco é maravilhoso. E esses dois autores, o padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos Guerra. Sermão do Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a Holanda, sermão da 60ª, sermão da quarta-feira de cinzas, leituras e poemas do senhor José Miguel Wisnik, poemas dele não, ele é que fez a seleção dos poemas escolhidos de Gregório de Matos Guerra. Muito obrigado, professor Oswaldo. Eu agradeço. História e a literatura batendo este papo da melhor forma possível. Um abraço, até o próximo. Gente. Até a próxima. Viajando pela literatura. Tchau, tchau.